Transcendental Ki Jai. Hare Krishna. Então vamos lá. Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado pela presença, pela assiduidade. Todo mundo aí, firme. Vamos continuar lendo esse mesmo capítulo, capítulo 9, a morte de Bhismadeva. E quando terminar esse capítulo, aí nós vamos começar a fazer palestras temáticas, né? Assim como já começamos a fazer ontem à noite. Ao invés de continuar simplesmente a leitura da Bhagavad Gita, nós ontem falamos sobre cantar da japa. Então a gente vai escolher alguns temas, inclusive fiquem à vontade para sugerir temas, tá? Mas como esse capítulo a gente está num momento interessante, vamos dar continuidade a ele. Então temos aqui a presença de muita gente, legal. Paulo Lima, Jai Vrajabhumi, Edmilson, Daniele, por aí vai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Verso, agora é o 28, então, Dharmartha Kama Mokshascha Sahopayam Yatamune Nana Kyaneti Haseshu Varnayam Asatatvavit. Tradução, podem repetir comigo. Descreveu então os deveres ocupacionais das diferentes ordens e status de vida, citando exemplos da história, pois ele próprio estava bem familiarizado com a verdade. Então aqui Bhismadeva continuou sua descrição no leito de flechas, né? A gente já falou sobre essas diferentes ordens, status da vida. Vamos ler aqui o que Prabhupada diz sobre isso. Os incidentes mencionados nas literaturas védicas, tais como os Puranas, Mahabharata e Ramayana, são verdadeiras narrativas históricas que aconteceram em dado momento no passado, embora nem sempre em ordem cronológica. Tais fatos históricos, sendo instrutivos para os homens ordinários, foram dispostos sem referência cronológica. Além disso, eles aconteceram em diferentes planetas, em diferentes universos. E assim, a descrição das narrações é às vezes medida em 3 dimensões. Nós estamos simplesmente interessados nas lições instrutivas de tais incidentes, muito embora eles não pareçam ordenados para nosso limitado horizonte de compreensão. Bhismadeva descreveu essas narrativas diante de Maharaja Yudhishthira em resposta às suas diferentes perguntas. Nós sempre mencionamos, né, que Srila Prabhupada é muito prático. E eu acho que não só ele é muito prático, né, mas todos as grandes almas, inclusive Vyasadeva, porque não há preocupação, não é tão importante saber detalhes cronológicos, né? Como o Prabhupada disse, o importante são as instruções, a essência, né? Então os historiadores às vezes ficam a vida inteira tentando remontar coisas que, se foi há 3.000 anos, 3.000 anos e meio, se foi nesse planeta e outro planeta, isso não é importante. O mais importante é qual a essência, né, dos ensinamentos. Então, Prabhupada foi no ponto aqui. Próximo verso, 29. Dharmam pravadatastasya sakala pratyupashtitaha yoginas chandamrityor vamchitas tutarayanaha. Enquanto Bhismadeva descrevia os deveres ocupacionais, o curso do Sol percorreu o hemisfério setentrional. Esse período é desejado
pelos místicos que morrem por sua própria vontade. Vou repetir aqui. Enquanto Bhishmadeva descrevia os deveres ocupacionais, o curso do Sol percorreu o hemisfério setentrional. Esse período é desejado pelos místicos que morrem por sua própria vontade. Então isso está descrito no capítulo 8 da Bhagavad Gita. Krishna deixa bem claro que tem duas situações. Ao se abandonar o corpo, uma situação é auspiciosa e outra é inauspiciosa. Um na luz, outro nas trevas. Inclusive me lembrei agora, né, quem conhece o livro A Canção do Divino Mestre, do Rogério Duarte, que é Raghunatha Das, que já partiu desse mundo, e junto com esse livro ele tinha um CD com músicos que gravaram, músicos de renome nacional e até internacional, e essa parte foi gravada pelo Tom Zé. É uma música muito bonita, né? Que ele fala, aqueles que conheceram Orerê, conhece? A suprema realidade, orará, entra no Brahman Supremo, quase. Abandonando este corpo, no momento auspicioso, orerê, orará, na claridade da lua, do dia, orerê, nação do Deus do fogo, orará, na quinzena do crescente, quer dizer, tem todo um momento, né? Depois ele fala, mas o místico que parte desse mundo na penumbra, sei lá, aí começa a falar daquele que abandona no momento errado, né? E não consegue a liberação, né? Então isso tudo é descrito, Krishna descreve, mas, depois de descrever, Krishna vira para Arjuna e fala, Arjuna, não se preocupe, né? Meus devotos não precisam se preocupar com isso. Isso aí é uma técnica iógica, diríamos assim, mais para os impersonalistas, porque um devoto, ele sabe que se ele pensar em Krishna, independentemente de qualquer fator, se ele estiver absorto em Krishna, se ele se tornou consciente de Krishna, o resultado vai ser totalmente auspicioso, não importa, né? Inclusive, Prabhupada deu esse exemplo quando ele decidiu abandonar esse corpo. Ele disse que poderia fazer em qualquer lugar. Em Nova York, em Los Angeles, ele citou esses dois lugares, né? Que são cidades mundanas, que não fazia a menor diferença. Ou abandonar em Vrindavana, que é completamente auspicioso. Mas, como Krishna diz no Bhagavad Gita, que um devoto puro, ele está além, ele está pronto para renunciar o que é auspicioso e o que é inauspicioso. Por ele tanto faz, né? Então, se para Prabhupada fosse melhor para o serviço dele morrer numa outra situação, ele o faria. Mas ele deve ter ponderado e falou, não, eu vou morrer em Vrindavana, e ele foi para Vrindavana, que lá ficou o Samadhi de Prabhupada. Ele deve ter pensado nisso também, o abandono do corpo lá em Vrindavana, o Samadhi ao lado do templo de Krishna Balarama, e os devotos também vão ter mais um motivo para ir a Vrindavana e vão se beneficiar com isso, né? Então, não há necessidade da gente, pelo menos dos grandes devotos, se preocuparem com isso. Eles terão um destino auspicioso na próxima vida. Vou ler agora o verso 30. Tadopasam girasa shranir vimukta sangamana adi purushe Krishnela satpita pate chatur bhuje puraistite mirita drigvyadharayat. Agora a tradução. Depois disso, aquele homem que falara sobre diferentes assuntos com milhares de significados e que lutara em milhares de campos de batalha e protegera milhares de homens, parou de falar. Quando chegou o momento que ele sentiu, né, que era um momento auspicioso, e estando completamente livre de todo o cativeiro, retraiu sua mente de tudo mais e fixou seus olhos arregalados na original personalidade de Deus, Shri Krishna, que estava de pé diante dele com 4 braços, vestido com roupas amarelas que cintilavam e reluziam.
Muito bonito, né? Então ele parou de falar depois de ter respondido as perguntas, chegou o momento, e ele ali fixou a mente dele em Krishna, que estava ali diante dele, imagine, uma bênção inimaginável. Prabhupada explica o seguinte: na importante hora de deixar seu corpo material, Bhishmadeva estabeleceu um glorioso exemplo a respeito da importante função da forma de vida humana. O tema que atrai a atenção do homem moribundo torna-se o começo de sua próxima vida. Prabhupada colocou essa frase em itálico, então vou repetir. O tema que atrai a atenção do homem moribundo torna-se o começo de sua próxima vida. Portanto, se uma pessoa está absorta em pensamentos sobre o Senhor Supremo, sobre o Supremo Senhor Shri Krishna, ele tem garantida sua volta ao Supremo, sem sombra de dúvida. Então, isso tudo é bem explicado, né? No início do capítulo 8, quem quer que no momento da morte fixar sua mente em mim, alcançará, independente do estado de consciência que a pessoa tenha no final da vida, isso vai proporcionar um outro corpo para ele, de acordo com esse estado de consciência. Então, tem 2 versos muito interessantes que eu queria ler para vocês. Quando Krishna fala como devemos meditar nele, né? Na verdade é o verso 9, achei aqui, do capítulo 8. Mas Krishna diz o seguinte: Abhyasa yoga yuktena chetasa nanya gamina paramam purusham divyan yati parthanu chintayam. Aquele que meditando em mim como a suprema personalidade de Deus, sempre ocupa sua mente em lembrar-se de mim, e não se desvia do caminho, ele, ó Partha, com certeza me alcança. Então, o que Krishna está dizendo é que uma pessoa que dedicou sua vida, que meditou, que sempre se ocupou, sempre pensou em Krishna e permaneceu no caminho devocional, no momento final ele vai ter essa capacidade. Esse verso 9 é que eu acho muito interessante, eu gosto muito dele. Depois vocês podem ler o significado, é muito bom, o verso 9 do capítulo 8. Que ele diz como que a pessoa deve meditar nele. Então ele diz: Kavim Puranam Anushashitaram Anur Aniyansam Anujmare Yaha Sarvasya Dadharam Achintya Rupam Aditya Varna Tamasa Parastat. Deve-se meditar na pessoa suprema como aquele que sabe tudo, como aquele que é o mais velho, que é o controlador, que é menor dos menores, que é o mantenedor de tudo, que está além de toda concepção material, que é inconcebível e é sempre uma pessoa. Ele é luminoso como o sol e é transcendental, situado além desta natureza material. Muito bonito, né? Krishna está dizendo aqui, Anujmare, devemos meditar, primeiro ponto, Kavi significa sábio, né? É aquele que é o supremo sábio, que sabe de tudo. Ele diz também, no capítulo 7, eu conheço o passado, conheço o presente, conheço o futuro, conheço todas as entidades vivas, mas a mim ninguém conhece. E depois ele diz que todos os seres estão sob a influência dos 3 modos da natureza. Nesse mundo, nos mundos celestiais, nesse universo, não tem para onde correr. Por isso, ninguém pode me conhecer plenamente, né? Então, ele é Kavi, aquele que sabe absolutamente de tudo, né? Então, no final da vida, a gente tem que entender, poxa, ele sabe de tudo, não adianta simplesmente eu tenho que orar pela misericórdia, pelo perdão, né? Pela graça divina, para que eu consiga obter um resultado, porque de fato nós fizemos, né? Cometemos muitos erros nesse mundo e muitas vidas. Então, Krishna sabe de tudo, mas sabe também do esforço do devoto, sabe também das dificuldades, né? Por isso, no verso anterior que eu li, ele diz: aquele que se mantém no caminho e que sempre pensa em mim, eu vou ser alcançado. Então, Kavi, aquele que sabe de tudo, Purana,
o mais velho. Mais velho, né? Quem é o mais velho nesse universo é Sr. Brahma. Sr. Brahma é filho de Krishna, ou seja, Krishna é Adi, o original. Então, por isso, evidentemente, ninguém é mais velho do que ele. E Anushashitaran, o controlador, está controlando tudo. Ele é o Ishvara, Parameshvara, Anushasitaran, o controlador, Aniyansa, menor do que o átomo. Krishna é menor do que o átomo. Anu é átomo, ele é Aniyansa, menor. Ele está em todo o átomo, né? Anushmaret, quem medita assim, quem pensa dessa forma, né? Que ele também é Dhatara, aquele que mantém tudo. Prabhupada sempre cita um verso, Nitya Nityanam Chetanas Chetanana, Eko Bahana Yovidadhati, Kama. Vidadhati significa provedor, aquele que provê, Kama, os desejos de todos. Então, entre todos os eternos, Nityanam, Krishna é o Nitya, o eterno, supremo, singular, né? E entre todas as consciências, Chetanas, ele é Chitta, ele é a consciência suprema. E além disso, além dele ser o singular, a consciência suprema, o eterno supremo, é ele, Vidadhati Kama, que satisfaz a todos os desejos desde sempre, desde tempos imemoriais. Dattara, ele é Achintya Rupa, sua forma Rupa é Achintya, inconcebível. Tem um verso sobre Brahma que ele também fala sobre Achintya Rupa, que é um verso conhecido, Prabhupada citava muito, que fala da importância de Bhakti Yoga na purificação dos sentidos. Ele diz que Premanjana, Chirita Bhakti Vilochanena. Bhakti Vilochanena, ou seja, quando a pessoa pratica Bhakti Yoga, ela está Premanjana, Churita, ela está untando de prema, amor, anjana, bálsamo, unguento, né? Vilochanena, seus olhos. Então, por praticar, a visão do devoto começa a mudar, ele começa a ter uma visão espiritual. Porque é dito que os sentidos nossos, assim como tudo que vem de Krishna, eles são puros originalmente, né? A energia material ela é pura, ela é relativa, ela assume uma natureza de acordo com o contato que ela tem. Então a natureza, o corpo, os sentidos, a mente, se desde o início, o Prabhupada fala várias vezes, a pessoa for treinada na consciência de Krishna, adorar as deidades, né, ocupar os sentidos práticos, adorando a deidade, se alimentando de prasada, e ela vai ter sentidos purificados, espiritualizados. Então Bhakti Yoga cria essa condição. Premanjana Churita Bhakti Vilochanena. Então, aqueles que praticam serviço devocional, que untam os seus olhos com o bálsamo de prema, é Santa Sadhuiva. Eles são santas, são pessoas santas também. A tradução de santo é devoto, no sentido que eles são plenamente pacíficos, né? Não no sentido de que não brigam com ninguém, mas no sentido que internamente eles estão completamente puros, são santas, pacíficos, sem influência material, né? É interessante que essa palavra santa parece uma palavra santa, né? Ou santo, né? Santa Sadhuiva Hridayesh Vilokayanti. Então essas pessoas que praticam Bhakti, que untaram seus olhos com devoção e que internamente estão em plena paz, elas conseguem Vilokayanti, ver Yanshama Sundara Achintya Guna Swarupa, ver a forma de Krishna, que é Achintya Guna, cujas qualidades são inconcebíveis, Rupa, a forma dele é Shamsundara, da cor de uma nuvem carregada de chuva, Yanshama Sundara Guna Achintya Swarupa, e Govinda Madhipura Shantamaham Bhajami. O Brahma termina sempre dizendo, eu adoro Govinda, o ser primordial, e a tradução seria isso, eu adoro Govinda, o ser primordial, que é visto o tempo todo pelos devotos puros que, por praticarem serviço devocional constante, untaram seus olhos com unguento, com bálsamo da devoção, e eles podem conceber o inconcebível, com olhos espiritualizados, né? Essa condição de santa, se tornarem completamente pacíficos no sentido de que o devoto, ele não tem desejos.
Para poder ver Krishna o tempo todo, sempre, nós não podemos ter desejos materiais. Os desejos materiais é que não permitem que a gente mantenha a nossa conexão e a nossa percepção espiritual. Também Chaitanya Mahaprabhu fala disso, que os devotos são as pessoas, as únicas pessoas verdadeiramente pacíficas, né? As outras pessoas, como por exemplo os karmis, que também são chamados de bhogis, porque estão procurando bhukti, né? Desfrute dos sentidos, ou seja, bhukti é desejo de boga, do gozo dos sentidos. Então, a grande maioria das pessoas, especialmente nessa era de Kali, quer isso, desfrutar os sentidos. Bhukti. Depois tem os muktis, que são os gyanis, os filósofos impersonalistas, que só querem saber de estudar e negar tudo que é material e se desapegar de tudo, se desapegar do ego, aquele papo que hoje está na moda, falar, acabar com o ego, né? Isso é coisa de gyani mesmo, não é coisa de devoto. E eles querem mukti, eles querem a liberação. Então, bhukti, mukti e siddhi. E os yogis, o yoga místico dá poderes místicos, né? Um yogi consegue viajar para outros planetas. Mesmo nesse capítulo 8, Krishna explica isso, que o yogi, ele quer um momento auspicioso, não para voltar para o mundo espiritual, para ir para a Lua, para ir para um planeta celestial. Eles têm esse poder, desenvolvem isso. Uma distância incalculável, que seria impossível através de uma espaçonave. Você teria que viajar por milhões e milhões de anos, segundo o Prabhupada, para chegar lá. Milhões mesmo, é muito longe. Mas o yogi consegue, num instante, chegar lá, devido ao poder místico. Só que em qualquer planeta, Krishna diz, por mais elevado que seja, existe nascimento, velhice, doença e morte. Então não resolve o problema. Então o yogi também tem desejo, né? Esse verso diz isso, 4 tipos de pessoas. Bhukti, o materialista que quer desfrutar, deseja gozo dos sentidos. Mukti, o impersonalista, que é o Gyani, que está sempre querendo estudar, ele deseja a liberação. Siddhi, o yogi místico que quer perfeição mística, lidar com esse mundo, ter poder sobre ele deseja Siddhi, poder místico. Bhukti Mukti Siddhikam. Kam é desejo. Porque todos esses 3 têm desejos, Shakale Ashanta. Eles estão cheios de Ashanta, de ansiedade. Não estão em paz. Krishna Bhakta Nishkam. No caso, o devoto puro de Krishna, Nishkam, ele não tem nenhum desejo. Tem festa, ele pode desfrutar? Tudo bem, não tem problema. Krishna faz parte, Krishna está junto, os devotos festejam. Não tem problema, não estão rejeitando e também não estão buscando isso, mas se o prazer vem, o prazer vai vir. Prahlada Maharaj disse que a felicidade, o sofrimento, o gozo dos sentidos e o desprazer fazem parte, eles vão vir, não precisamos correr atrás. Mesmo que você não queira, se você tem mérito, as coisas vão vir, né? E se você não tem mérito, não adianta correr atrás, que eles não vão vir, porque existem vários semideuses controlando tudo isso. Então, o devoto, se tiver que desfrutar, ele desfruta. Se não for para desfrutar, ele não desfruta. Ele não tem problema com isso. Se for para voltar para o mundo espiritual, ser liberado, ele vai. Se for para ficar aqui, ele fica também. E devoto também tem poder místico. Imagine, Prabhupada, como ele respondeu a um repórter que perguntou a ele qual o seu poder místico, ele apontou os devotos, né? Ele transformou moscas em abelhas, ele disse, né? A mosca busca defeito, busca sujeira, busca ferida, e a abelha só busca o néctar, o mel, aquilo que é doce, né? Então, o devoto é assim. No momento desse, por exemplo, eu acho que a grande maioria das pessoas está buscando a ferida, está querendo colocar sua raiva para fora, política, e criticando os Estados Unidos, criticando a China, e vendo tudo como, assim, pessoas que estão prejudicando a vida deles. A gente sabe que isso pode ser verdade, mas eles nada mais são do que um instrumento de um controle superior, e nada acontece, né, sem que exista um controle. Então, essa é a visão da abelha, ver o lado bom desse momento, né, o lado bom dessa quarentena. Então, o verso termina dizendo isso, Krishna Bhakta Nishkam Ata. Portanto, porque os devotos não têm desejos, Eva certamente Shanta, eles são pacíficos, né? E a mesma palavra que usou
foi usada por Sr. Brahma, Shanta Sadaiva Nidayesh, porque eles não têm desejos, não querem nada, só querem servir a Krishna, só querem agradar a Krishna, Krishna se revela a eles. Eles podem ver Krishna o tempo todo. E Krishna diz isso. Naham Sarvasya, Naham Prakasha Sarvasya, Yogamaya Samavritaha, que para os materialistas grosseiros, para os yogis místicos, para os gyanis que querem liberação, Yogamaya Samavritaha, eu estou encoberto pela energia ilusória, eles não podem me ver. Só meus devotos é que podem me compreender, eu me revelo a eles porque eles estão dedicados a me servir. Então a forma de conquistar a confiança de Krishna é nos dedicarmos a servi-lo. E se nós ganhamos a confiança de Krishna, Yanshama Sundara Guna Achintya Swarupa, nós podemos vê-lo o tempo todo, ele se revela, ele se manifesta o tempo todo para nós, né? Então é isso. Terminei aqui. Não, faltou mais um ponto. Achintya Rupa, ele é inconcebível, a forma dele, e ele é Aditya Varna. Aditya é sol, e Varna luminoso. Então ele é luminoso como o sol. Tamasa Parastad, transcendental a qualquer tipo de tamas, de escuridão, de influência material, né? A gente vai ver mais à frente que Bhishmadeva também começa a glorificar Krishna e fala, né, que ele é a original personalidade de Deus Todo-Poderosa e que de tempos em tempos vem à Terra. E mesmo vindo à Terra ou a qualquer outro planeta, ele viaja e visita qualquer outro planeta, através de suas expansões, ele não tem absolutamente nenhuma influência material, nenhuma, né? Ele é o Senhor, ele é Maheshwara, o Senhor de Maya, ele é o controlador da energia material. Assim como um rei, ou como um governante, se ele quiser ir numa penitenciária e entrar numa cela, e ele pode, ele não tem nenhum problema, não está influenciado pelas leis que são aplicadas para um criminoso, mesmo um devoto puro de Krishna. Ele não está sob essa influência, né? Esse mundo pode ser comparado a uma penitenciária. Então, tem dois tipos de pessoas na penitenciária. Tem os presos, que estão pagando sua pena, e tem aquelas pessoas que trabalham na penitenciária. E eles não estão sujeitos às mesmas leis, né? Eles estão livres, eles têm chave, eles entram, saem, eles se alimentam de forma diferente, estão liberados. Eles não estão presos, né? Então temos que ser nityasiddhas, almas liberadas. Isso é possível quando nós dedicamos a nossa vida, usamos nosso corpo, usamos a nossa mente, usamos as nossas palavras a serviço de Hari, de Krishna. Iha yasya harer dasya, que se torna um Haridas, servo de Hari. Iha, mesmo enquanto estiver nessa penitenciária. Iha yasya harer dasya karmana, e age para o prazer de Krishna. Manasa, está sempre pensando em Krishna. Gira, sempre descrevendo as glórias de Krishna, falando de Krishna, ajudando a propagar a consciência de Krishna, cantando Hare Krishna. Nikilashua Piyavastasu, em qualquer circunstância, em qualquer lugar que você colocá-lo, ele vai fazer isso, vai se dedicar. Diva Mukta, é dito que Sautyate, disse que essa pessoa é um Diva Mukta, uma alma liberada. Mesmo estando nesse mundo, ele já é uma alma liberada. Então, muito bem, passou um pouquinho das 8. Agradeço a presença de todo mundo aí nas redes sociais. Eu vou para 8h15. 8h15 me parece que hoje Dhanvantari Maharaj, né? Acho que foi anunciado, vai dar palestra, acho que sim. E aí vocês, por favor, migrem depois daqui para o Facebook do Ashram Vrajabhumi, Maharaj Dhanvantari. Estava no Rio quando aconteceu a quarentena, o isolamento, né? Ele ficou alguns dias lá, mas ele foi para Vraja, abriram uma exceção, abriram para ele, óbvio, né? Então, o Vrajabhumi está tendo a bênção de ter Maharaj Dhanvantari lá por muito tempo, né? Vai ser muito bom. E também eu acho que o Maharaj Dhanvantari está tendo a bênção de estar num lugar tão especial, abrigado em Krishna Balarama, com devotos tão especiais. Então, 8h15 ele vai palestrar, ok? Muito bem, perguntas do dia? Isso, sim. Vamos lá. Paulo Lima. Paulo Lima, que está aqui no Facebook, meu amigo Paulo Lima do Rio de Janeiro. Ele diz, bom dia,
O senhor poderia discorrer um pouco mais sobre o estado da mente na hora da morte? É ele necessariamente uma consequência do modo de vida adotado durante a existência ou pode ser mudado abruptamente para o bem ou mal na hora final? Então, Paulo Lima está perguntando se o estado de consciência no momento final tem a ver com o estado de consciência durante a nossa vida ou se no final da vida ele pode mudar abruptamente. De um modo geral, Paulo, realmente a nossa consciência depende do resultado, né, do resultado da nossa forma de pensar durante a vida toda. Mas o último verso do capítulo 2 da Bhagavad Gita, Krishna fala, esse é o caminho da vida espiritual, porque ele deixou bem claro, ele delineou muito claramente o caminho, né? Esse é o caminho da vida espiritual e aquele que mesmo no momento da morte, alcançar isso, ele retorna ao mundo espiritual. E Prabhupada explica isso, que tem devotos, né, que os devotos tentam a vida inteira se manter nesse estado de consciência e não conseguem. Mas devido ao esforço, por mais que durante a vida exista a dualidade, as dificuldades, nossos sentidos são sempre errantes e a mente agitada, mas o devoto está tentando, pode ser que no final a gente receba uma misericórdia especial de Krishna. Pelo menos se você está seguindo os princípios, cantando Hare Krishna e realmente fazendo a sua parte. Então, independentemente do que aconteceu na hora H de Hari ou de Hare Krishna, né? Agora HK, pode ser que a gente realmente consiga fixar a mente em Krishna, até porque se nós nos dedicamos e se tudo corre bem com a nossa vida, se não é uma morte abrupta, a pessoa fica doente, os devotos estão próximos, às vezes os devotos estão lá cantando, e estão lendo, e Prabhupada, e coloca Prabhupada cantando, e a gente cria uma egrégora, né? Que protege muito a mente, e acontecem coisas. A gente sabe que mesmo os não devotos, no final da vida, às vezes você vê uma pessoa está muito velha, a família já não tem o que fazer, vai abandonar o corpo, tem gente que pensa que é melhor parar de dar remédio, que está sofrendo, não vou mais dar morfina, eu vou deixar. Eu acho que não, eu acho que até o finalzinho acontecem coisas, a pessoa está realizando várias coisas, mesmo o não devoto, é um devoto. E Krishna está com todo mundo, e Krishna está querendo impulsionar a vida espiritual de todo mundo, né? Então, acho que todo mundo passa por coisas muito interessantes no final da vida, nos últimos momentos, nos últimos dias. Às vezes a pessoa está lá numa cama, não pode falar, não pode nada, aparentemente está sem consciência, mas está acontecendo muita coisa ali, porque Krishna quer acelerar o nosso processo. Krishna tem pressa que ele quer que nós voltemos ao lar, muito mais do que a gente. Então ele está sempre auxiliando, né? Outra pergunta? Sim. Pode, sobre o mesmo tema? Pode ser morte. É o assunto, né? Perfeito. Maria das Graças. E o pessoal começou aqui no Facebook a botar um cenário aqui também. Ficaram com ciúme, né, do Instagram que tem um cenário aqui. Aí eu estou acenando para eles. Fala. Maria das Graças Santos, ela diz: Maharaj, um devoto disciplinado procurando viver no modo da bondade sente a chegada da morte e da matéria? Como agir corretamente nessa hora para que o desprendimento do espírito ocorra naturalmente? O devoto que agiu no modo da bondade? Isso. Ele sente a chegada da morte. Ele sente a chegada da morte. Ele tem que fazer como o Prabhupada cita Katwanga Maharaj. Prabhupada cita Katwanga Maharaj, dizendo que Katwanga Maharaj, ele era um rei poderoso, um guerreiro poderoso, e ajudou os semideus numa batalha. E conseguiu, ele era um yogi também, o poder de ir a outros planetas, e participou da batalha, e ganharam a batalha, e os semideus ofereceram uma bênção para ele. Aí ele falou: quanto tempo de vida eu tenho? Antes de pedir a bênção, muito esperto, né? Kshatriya, né? Porque aí disseram um instante. Aí ele imediatamente fixou a mente nos pés de lótus de Krishna e esqueceu tudo, abandonou tudo e foi liberado. Então, Prabhupada cita esse exemplo, como Bhishmadeva também vai dizer isso. Bhishmadeva vai dizer: Oxalá que eu consiga, né,
a parar com todas. Eu já lutei várias batalhas. A gente leu isso hoje, não? Não, foi semana passada. Eu lutei várias batalhas, eu me envolvi com administração, porque era um rei, ele era o administrador assim, do reino, era uma pessoa muito, muito envolvida. Ele fala que nesse momento disso desapareça, eu consiga fixar minha mente unicamente em Cristo. Então, quando a gente sente, né, olha, chegou a hora, acabou, né? Simplesmente acabou. Não tem mais o que fazer. E os devoto mesmo, que leu a vida inteira os livros de Prabhupada, ele vai fazer isso. Ele vai só pensar em Cristo e falar, acabou. Esse mundo é uma ilusão, esse corpo é uma ilusão, a minha personalidade é uma ilusão. E mesmo os devotos que estão aqui comigo, tudo o que está acontecendo, isso no última análise também, nem todo mundo é uma alma, eu vou me desconectar, não vou ficar, mas eu não terminei meu serviço, queria terminar a varanda aqui, eu não coloquei a cobertura, tem o laguinho, tem entrada. Acabou? Acabou. Agora só os pés de lota de Krishna, né? Prana das Praia Brava Itajaí. Oi, Prana. Hare Krishna, quanto tempo? O senhor poderia falar sobre o celibato de palavras e pensamentos? Castidade, né? Eu acho que a ideia de celibato é essa, né? A ideia de você ser uma pessoa casta. Você não falar nada, porque a gente vê isso, né? 8h10, né? Tem que daqui a pouco acabar. A gente vê isso, né? A gente vê muitas vezes pessoas que têm esse conhecimento, começam a usar esse conhecimento para se auto-vangloriar e não para realmente fazer as pessoas se conectarem com Krishna, né? Prabhupada deu esse exemplo. Quando os devotos estavam glorificando ele, ele disse, eu não quero ser glorificado por vocês, mas se vocês quiserem me glorificar, a única glorificação que eu aceito é que eu não quis nunca tomar o lugar de Krishna, né? Então, nossos pensamentos, nossa ação em relação às outras pessoas, ele tem que gostar de mim, tem que depender de mim, eu tenho que ser o bem-querente, as pessoas têm que ver que eu faço, que eu sou o controlador, e eu vou falar de forma que as pessoas vão me achar inteligente, e vou dar o darshan, né, falando. É isso, né? Castidade, servir mesmo, servir a Krishna, fazer tudo para o prazer de Krishna. Esse ponto é muito bem colocado. A gente pode falar isso outro dia, eu não vou me estender, porque daqui a pouco, como eu disse, tem a palestra de Maharaj Navantari, né? Então só vou aqui ver a turma toda, me despedir de vocês. Sônia Wild, estamos numa mudança de casa aqui em Londrina, na chácara de casa de cima para a casa de baixo, encontrei 2 livros de Prabhupada. Místico, hein? Tem que ler, hein, Sônia? Me diga quais são, me diga os títulos, tá? Madhu Mangala, oi, Madhu, assinei para você aqui. Gilza, oi, Gilza, assinei para você. Goura Hari do Ayurveda, assinei também. Tiara, bom dia, Hare Krishna. Assinei para Tiara, que na verdade é Devahuti. Madhava Madhuvana, oi Madhava, Madhavinha, filha do Yadu, assinei para ela. Radesh, não sei se foi para Radesh ou para Bindu que eu assinei. Para ambos. Malu é a Gita Govinda, que fez o backing vocal no primeiro disco meu, né? Me lembro desse dia. Tudo bem, Malu? Graça Maia, tudo bem? E por aí vai. Um monte de gente aí. Agora o pessoal ficou nessa onda de acenar. Vamos acenar aqui para Padma Sundari, Shri Baladeva, Josie Lima, Vilma Ferreira, Tati Dias, Lila Gouranga, Divyang. Divyang sempre tem pergunta. Deixa eu ver se ela tem pergunta. Se é uma pergunta aqui, ó. Eu gostaria de sugerir um tema. Gostaria que o senhor falasse sobre ofensas contra os devotos. Como devemos agir diante de uma pessoa que não é devota e ofende os devotos e até mesmo um devoto que fala mal de outros devotos? É um assunto legal, mas é um assunto bem Hare Krishna, né?
E tem muitas pessoas aqui que não são tão Hari. Podemos ver, é uma boa ideia, vamos pensar, tá? Eu acho que a ideia também não é só ofensa aos devotos, né? Ofensa aos não devotos também, porque ofensa é ofensa de qualquer jeito. Madhuleka Hare Krishna. Então é isso, pessoal. Agora realmente eu vou desligar, vou mostrar as deidades para vocês. Obrigado. 7h15 tem mais. E hoje eu vou fazer outro programa, vou participar de uma live com uma pessoa às 5 horas da tarde. Eu vou também transmitir no meu Instagram, tá? Então quem quiser assistir, um bate-papo. Eu não sei exatamente o assunto, mas é sobre o coronavírus e como reagir nesse momento. E ela quer fazer um link com o vegetarianismo. Acho que ela é uma militante do vegetarianismo. Vamos ver o que dá. Então, Hare Krishna, obrigado. Sri Sri Gornitai Paramakaruna Ki Jai. Todas as glórias a Shila Prabhupada.